Uma das grandes perguntas para você fazer parte do Unstoppables é o que você está fingindo não saber. Meu nome é Júlio Delafitte, eu vim para a Austrália há 30 anos atrás. Meu time preparou aqui um pouco de um resumo para que você possa me conhecer um pouco. Eu cheguei aqui em 1988, eu não sabia falar nenhuma palavra de inglês, vim aqui porque fiquei apaixonado por uma moça australiana. Pouco eu sabia que essa jornada ia ser uma jornada incrível. Na verdade, então, eu estudei aqui, eu fiz comércio, no Brasil eu fiz economia, e nessa jornada eu comecei a perceber o sistema financeiro, o sistema bancário da Austrália era realmente uma coisa muito bonita, muito elegante, e daí a gente começou a trabalhar com pessoas, com investimentos, e a gente construiu uma das maiores empresas australianas de serviços de investimentos imobiliários. Chegamos até a ser a terceira maior do país, certo? Tivemos 300 empregados, a empresa cresceu muito, muito, ficou muito influente em até como as coisas aconteciam no mundo financeiro. A gente foi possível para nós ajudarmos o governo australiano a preparar muitos processos de como emprestar dinheiro. Foi uma jornada incrível. E talvez por causa disso eu fui convidado a ser o presidente fundador do Australian Brazil Business Council. A ideia é que a Austrália e o Brasil eles competem muito, né, em coisas como aço, açúcar, carne. Por que não juntarem forças e virarem as duas grandes nações do sul, do hemisfério do sul, serem grandes nações, poderiam colaborar. E então fui convidado também a falar no parlamento a respeito do futuro da economia australiana. Eu sou muito humilde com isso, porque de verdade sou de Volta Redonda, não posso nem falar que sou carioca, sou fluminense, uma cidade do interior. E vim para cá e dentro da JDL, porque a JDL teve muito, muito sucesso, que é a nossa empresa de investimentos, a gente teve então a inspiração de criar o Unstoppables, certo? E aqui está um pouco, né, da minha jornada, dando entrevistas na televisão, dando entrevistas em parcerias a respeito do futuro da economia. Sim, eu era magrinho, eu tinha cabelo, e eu dei uma raspada no meu cabelo há 6 anos atrás, porque acho que a hora pediu. Eu vou explicar talvez um pouco sobre isso depois. Mas há 7 anos atrás eu tive o privilégio de virar a capa da revista do CEO Magazine, que é a revista mais importante de negócios da Austrália. Acho que a minha mãe ficou muito feliz naquele momento ali, muito orgulho, né? A gente vem refletir nessa jornada de vida, certo? E foi por ali, então, que a gente começou a imaginar o que a gente chama do impacto de legado, né? Quando você vem nessa jornada. O meu objetivo hoje, nessa palestra aqui, é mostrar para vocês que existe uma referência, existe um jeito de como subir a escada, como ter o que é chamado sucesso. Eu quero entregar para vocês que estão assistindo agora aqui um conteúdo maravilhoso, revolucionário, que realmente vai transformar como você vê a sua vida. Porque, na verdade, eu não tenho nada de especial, eu só entendi algumas coisas lá atrás e eu venho usando esse conhecimento já há muitos anos. E o que eu quero fazer aqui agora é entregar esse conhecimento, especialmente após um mundo pandêmico, porque agora a gente precisa realmente se reorientar. Então vamos lá. Aqui vai ser a minha palestra, né? Vamos trabalhar sobre isso agora, tá bom? Orientação é um substantivo. É o ato ou o efeito de orientar-se ou se direcionar para o Oriente, tá? Vamos lá. E então, desorientação é a condição de ter perdido o senso de direção, um estado de confusão mental. Eu acho que hoje em dia a gente tem que realmente poder falar sobre isso abertamente. E aqui vai. O que a gente está fingindo que a gente não sabe é que companhias, instituições, pessoas estão realmente, de verdade, desorientadas. E às vezes tem que fingir que sabe qual que é o norte verdadeiro, certo? Então a gente precisa realmente poder trabalhar com essa conversa chamada a orientação, né? O efeito de orientar-se.
a gente tem que se reorientar, certo? Vamos lá. Essas são as lições básicas das pessoas unstoppables, que são fáceis de fazer e fáceis de não fazer, certo? Então vamos lá. Eu quero trazer para vocês hoje essa situação na qual a gente possa ter um simbolismo, entender realmente onde a gente está e para onde que a gente vai, certo? Vamos lá. O que está acontecendo hoje em dia é o seguinte: eu quero que você imagine que esse círculo represente tudo o que você sabe, tudo. E você está no meio do que você sabe. Então, quando você encontra um empresário, um CEO, uma pessoa na sua vida, dentro daquela condição ali está o nome do seu cachorro, o seu endereço, as suas capacidades como investidor, como o gerador de recursos, como gerente, como o que for, o que é que você faz, certo? Então, o que acontece? Nós gostamos muito de estar cientes do que está acontecendo. É só quando a gente vai para a beirada, né, para o edge, que a gente consegue perceber que tem muita coisa que a gente não sabe. Só que nesse momento, enquanto você se posiciona ali na linha, é que você vê quanto pequeno é o que você já entendeu. Mas se você tiver a calma e o processo de ficar ali, o que vai acontecer é o seguinte: a sua beirada vira o seu novo meio. Em outras palavras, o seu campo de expansão é enorme. Então, dentro dessa jornada sua, da sua vida, é sempre correr atrás da perspectiva, sabe, ou da habilidade, né, da gente poder ir para a beirada, certo? E continuar procurando sempre esse momento, de sempre se colocar no edge, no finalzinho do que você sabe. Para quê? Para que você possa ter outros momentos, certo? De expansão, tá bom? Então agora já, porque a gente tem só alguns minutos juntos, eu vou entrar numa coisa muito profunda. Toda vez que você vira um Unstoppable, o seu processo de iniciação como um Unstoppable é entender Spiral Dynamics, né? Dinâmica em espiral. Isso é um curso de 3 dias. Eu vou fazer em 10 minutos, 12 minutos. Então, nós vamos fazer aqui agora mesmo, é só uma conversa bem simplificada, mas eu quero entregar para você de verdade um processo transformador, transformativo, certo? Então, é o seguinte, vamos lá. São níveis de consciência, os níveis de consciência. Então, eu vou usar agora, para explicar isso para você, imagens que já estão dentro da sua mente. Imagens que você já tem dentro de você. Os níveis de consciência, e vamos falar de um ponto de vista antropológico, mas ao mesmo tempo você vai entender que a sua jornada pessoal está dentro dos seus níveis de consciência. Em outras palavras, todo mundo que você conhece, inclusive você, está agindo, vivendo dentro de um nível de consciência, das coisas que você percebe. E existem níveis de verdade, certo? Só que você não consegue operar acima, entende? Do nível que você está dentro. Talvez você consiga perceber que aqueles níveis existem, mas operar lá dentro é uma coisa mais complicada, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos explorar esses níveis de consciência e vamos entrar a fundo nisso. Para quê? Para que você possa ter uma jornada unstoppable, né? Imparável na sua vida. Tá? E conseguir de verdade integrar o novo mundo que a gente está conhecendo depois da situação de pandemia, a gente poder se reorientar. Por quê? Porque o mundo precisa de novos líderes, pessoas que possam realmente começar a entender o que está acontecendo e como a gente cria um futuro melhor, certo? Então vamos lá. Lá atrás, eu vou usar de novo, como eu disse, imagens que já estão dentro da sua mente. Então vamos lá, nível de consciência nível 1, tá? É o eu. É quando o homem estava dentro das cavernas. Eu quero que você imagine o ser humano pré-histórico que mora dentro de uma caverna. Quando a pessoa mora dentro da caverna, o que ele sabe? Atrás da caverna, ele sabe todo, sabe as paredes, não vem nada por trás
para pegar, para destruir, para te matar. Então, ali, a coisa mais importante é sobreviver. Quando você está no nível 1, o eu preciso sobreviver. E ali, dentro da caverna, quando o homem saía correndo da caverna, pegava um animalzinho para comer, ou algumas frutas, e voltava de volta para a caverna muito rápido, né? Quando o ser humano via um outro ser humano, o que acontecia? Eles realmente começavam a imaginar, é comida isso? E quando você imagina o retratinho, né, o desenhozinho do homem da caverna segurando, né, um bastão, um pedaço de madeira e puxando a mulher pelo cabelo para dentro da caverna, provavelmente ela foi estuprada, né? Então, dentro desse nível de consciência, o homem era sozinho, era só sobreviver. Só que aí a consciência começou a expandir. Tá? E vou fazer um barulho aqui para dizer que é a consciência se expandindo, né? Alguma coisa assim. Dentro desta possibilidade, o nível 2 ficou possível. O que é o nível 2? O nível 2 é quando o homem percebeu que sozinho ele ia morrer, então que precisava colaborar. Então é a formação de grupos. É quando talvez o homem foi de para a consciência de você e eu, nós. Nesse momento foi que a linguagem ficou possível. Mas quero que você imagine na sua mente o conceito de esquerda, o conceito de direita para frente. Foi ali que o homem começou, então, a preparar ferramentas de caça, mas precisava também comunicar, né? Você vai pela direita, você vai pela esquerda, eu vou pelo meio, vamos empurrar os animais por aqui. Foi assim que o homem virou nômade, né? Nomade. E começou, então, o hunter-gathering, que é no sul, no verão a gente vai para o sul, no inverno a gente vai para o norte, a gente vai se orientando aqui pelas estações do ano, e largaram a caverna, e porque eles tinham um grupo de pessoas, eles começaram a poder expandir não só a linguagem, mas também o conhecimento. Então eu quero que você imagine a qualidade do seu agora. Quando o homem saiu da caverna e ele virou um grupo, a qualidade do agora do homem ficou muito né, dos seres humanos, ficou muito expansiva. Então a linguagem, quero que você comece a imaginar quanto de conversa, quantas novas palavras foram sendo inventadas, tá? E a prosperidade, porque poderiam assim caçar, criar o fogo e dali se alimentar muito. Então existe nesse momento uma grande prosperidade. Tanto que existia mais comida do que eles precisavam. Então eles puderam ter o que a gente chama de o primeiro observador, que é ficar observando o que está acontecendo. Essa pessoa era realmente talvez o médico da tribo, né? A pessoa que percebia, se você comesse essa planta, isso acontece, se você faz isso, aquilo acontece. E assim o homem ficou por bastante tempo, né? Mexendo e andando para a direita, para a esquerda. Só que um dia, de repente, não mais do que de repente, a consciência mais uma vez começou a expandir. É importante que você entenda que no nível 2, tá? De noite, eles tinham medo ainda de se tornarem pessoas da caverna. Foi nessa linguagem que o homem começou a falar. Eu vou voltar aqui no número 2, que é importante fazer esse ponto, antes da gente ir para o 3, que dentro desta conversa de linguagem, de noite, o homem tinha medo de ser devorado pelo companheiro. Como é que a gente ia fazer para que isso não acontecesse? Contar histórias. E assim o homem começou a inventar o que a gente chama hoje de significado. Quando a lua está ali, significa isso. Se um tigre come a gente, um de nós significa isso. E se a gente come o tigre, a gente vai ter mais poder. Dentro dessas histórias, eles começaram a formar bonds, né, integração, conexão psicológica, entende? Então as pessoas vão dizer que foi aí que, dentro desta capacidade de observação, que o homem encontrou o divino ou inventou o divino. Isso é uma conversa bem profunda que a gente não vai cobrir aqui agora. Só que dentro dessas conversas, certo? O nível 3 ficou possível. O que é o nível 3? Um dia, não, de repente, não mais do que de repente, alguém falou, a gente não vai sair daqui, a gente vai ficar aqui. Como assim? A gente percebeu que quando a gente voltou, as plantas que estavam lá agora estão aqui.
Então a gente já entendeu que existem a capacidade de agricultura. Foi quando o homem resolveu criar, né, vilarejos, cidades, e não mexer mais, não ficar se movimentando mais, foi que começaram então a capacidade de existirem reinados, o rei. E dentro dessas histórias que eles contavam um para os outros de noite, foi quando o rei podia falar: eu estou aqui a propósito do divino, Deus me fez rei sobre vocês. E provavelmente era uma pessoa forte, com muita força, muita capacidade de guerra, de proteger o grupo. Então, nesse nível de consciência, que é o nível 3, você começa a perceber um pêndulo. Número 1 é eu, número 2 somos nós, número 3 é eu outra vez. Então, dentro desta capacidade de agricultura, né, o que aconteceu? Eles tiveram uma prosperidade incrível, né, quando eles ficavam sendo nômades, tentando caçar alguma coisa. Para a agricultura, é muita, muita prosperidade. Então, toda aquela linguagem, todas as ferramentas que foram usadas para caça começaram a ser usadas então, sabe, para preparar o quê? Armazéns. Imagina um homem inventando a carroça, a roda, a ponte. O que isso tem a ver com a sua vida? Tem tudo a ver com a sua vida. Agora no seu trabalho, agora na sua gestação da sua empresa, na sua capacidade de criar comércio, você está usando as linguagens, os paradigmas, os softwares dentro da sua cabeça. E existem níveis na qual você está operando. O nível 3 é o nível do rei, no qual ele começa a entender que tem o poder mesmo da capacidade de conseguir um impacto de várias pessoas acreditando na mesma coisa. O nosso reinado, a nossa tribo, certo? O que acontece então ali é o seguinte: a linguagem começa então a ser capaz de criar engenharia, de criar armas. Como assim? Porque quando o nível de consciência elevou, outras tribos talvez estariam mais outros níveis, então eles tinham que proteger, eles tiveram que criar cercas, exércitos, e as ferramentas então de linguagem começaram a se preparar para criar de verdade exércitos. E como é que esses exércitos são formados? O que é deliberação de um ataque? O que você começa a perceber é que no nível 1, o comando número 1 do nível 1 de consciência é sobreviver. Do número 2 é colaborar para que a gente possa fazer mais do que sobreviver. O número 3, o ponto é poder. Poder, tá? É poder. Então, o que acontece é que dentro desse poder, né? Dentro desse poder, o homem começou a ficar viciado no poder. Então, o que acontece com o rei? Ele quer expandir o reinado dele. Ele não quer nada mais, mas expandir o reinado. E às vezes a qualquer custo. É aí que você vê que um rei, quando encontra um outro rei, eles vão fingir que eles estão colaborando. Né? Eu te dou o meu óleo, eu pego o seu vinho, a gente vai, eu pego a sua prata, você leva o meu cobre, e vamos negociar. Mas, na verdade, a função, o pensamento dentro do número 3 é poder. Então, quando um rei percebe que o outro está mais fraco, que o exército do outro é mais fraco, o que ele faz? Ele vai invadir. Então a gente fica fingindo que a gente vai negociar, mas a conversa mesmo é poder, competição. Eu vou invadir o seu país. E é por isso que acontecia. Quando você está no nível 3, né, eles invadiam, matavam a maioria dos homens, faziam as moças ficarem grávidas dos seus próprios homens, né, e tomavam o território. E assim foi por muito tempo. Tanto tempo, né, por muito, muito, muito tempo. Só que aí, dentro desta conversa, que acontece, a consciência vai mais uma vez se manifestar, certo? E ela vai criar o nível 4 de existência, certo? O que acontece? O nível 4 é quando as pessoas começaram a reagir a esse vício incrível do rei, do poder, né? Porque o rei ia agir assim: peraí, isso aqui não é o seu cavalo, é o meu cavalo. Deus me colocou como rei de vocês, usando a história do 2. Isso aqui não é a sua casa, é minha casa. Na verdade, essa mulher não é sua, essa mulher é minha. Na verdade, você nem é seu.
tudo é meu. E agora eu quero o país do lado. Vamos lá invadir, porque eu quero desesperadamente aumentar o meu poder. E assim ficou. Existiu, então, uma reação muito forte contra tudo isso, que é o começo do nível 4. O que é o nível 4? É quando o pêndulo volta de eu, no 1, 2, nós, 3, eu, 4, nós outra vez. É muito importante agora que você entenda que o 4 veio existir como uma reação muito forte contra o pensamento do 3. O rei, você não pode fazer isso não, cara. Quem disse? A lei. Que lei? A lei que você escreveu. Então eu quero que você comece a entender que quando a lei ficou possível, a humanidade realmente pôde expandir de maneiras imprescindíveis. Quando a lei começou a ser escrita. É por isso que o Shakespeare fala, né, que uma caneta é mais poderosa do que uma espada. Porque quando a lei começou a existir, mais uma vez a linguagem do homem, a capacidade do homem de expandir, do ser humano de expandir, é enorme, porque novas palavras são agregadas ao nosso nível de consciência. Como assim? Contratos ficaram possíveis. E uma vez que contrato ficou possível, as pessoas podiam ter um contrato de dizer, vamos comprar esse barco, vamos sair aqui da Europa, vamos passar por baixo da África, vamos na Ásia, vamos comprar todos os carpetes e tudo que a gente puder achar, né, e trazer de volta. Então é o começo, né, de trade, de começar a vender e comprar. Por quê? Porque existiam contratos, a gente poderia comprar e vender e tratar dos barcos. E porque o contrato ficou possível, bancos ficaram possíveis. Aí, sim, as coisas começaram a realmente se manifestar, porque a pessoa poderia gerar riqueza, não ser assaltada enquanto estavam viajando, deixar a riqueza no banco, e uma vez que o banco foi inventado, você pode imaginar já que, porque se existe dinheiro guardado, existe riqueza guardada, a gente pode emprestar contra aquela riqueza, as pessoas poderiam comprar mais barcos e fazerem mais viagens. A expansão foi incrível. E os reis, sabe, começaram a ser opressados pela lei. Por quê? Porque com o mercado sendo liberado, começou a existir a verdade, a possibilidade que pessoas que não eram nobres ficarem mais ricas do que o próprio rei e poderiam emprestar, né, dinheiro para o rei. E assim você vê como famílias italianas começaram os primeiros bancos do planeta, certo? E aí a ideia pegou e hoje você já entende como existem bancos em todos os lugares, certo? E depois de ficarem bastante tempo no 4, tá? Uma outra coisa ficou possível, que é o 5. O que acontece? O 5, ele percebeu que agora que existe a lei, existe o certo e o errado. Um outro ponto que eu tenho que fazer no 4, que é muito importante para que a gente possa entender como a vida está passando, é assim. No 4, nós somos viciados no certo e no errado. Porque o 4 existiu para dizer que o rei era errado. O rei, o que você está fazendo é errado, certo? No 4, somos viciados, pior do que crack. Eu quero que você comece a perceber que dentro de você, você é viciado no certo e no errado. Presta atenção. Acontece com você que quando você está sozinho, você começa a conversar com você mesmo, que você até de repente se xinga. Já percebeu que de repente você começa a ter discussões com você mesmo? Em outras palavras, somos tão viciados no certo e no errado que quando estamos sozinhos, a gente cria uma outra personalidade para que a gente possa brigar com a gente mesmo. Eu conheço pessoas que até xingam elas mesmas, oh, seu idiota, seu burro, né? Já acontece isso com você? Quando você fez alguma coisa errada, olha o julgamento, quando você está sozinho, que você briga com você mesmo, não está certo, não, o que ele fez, o que ela fez, essa discussão tudo, isso é o seu vício do certo e do errado. Então a função do 4 é ficar controlando, tá certo, tá errado, this is right, this is right, this is wrong, this is right, tá certo. Os humanos gastam muita energia no certo e no errado. Casamentos param de existir porque é mais importante para mim estar certo do que amar alguém. É muito importante a gente perceber como que no nível 4 a gente é viciado no certo e no errado. E como as pessoas durante o dia, sabe, elas vivem no nível 4. Por quê? Porque você começa o trabalho às 7h30 da manhã,
você começa... você tem que dirigir desse lado da estrada, esse é o seu direito autoral, isso é aquilo, entendeu? E assim é o nível 4, você é consumido pelo certo ou pelo errado. O que acontece? O nível 5 talvez seja o nível mais difícil de entrar. É quando você começa a perceber que o certo e o errado, eles estão embaixo de você, eles vieram para te servir, não para te consumir. É muito importante esse pedaço. O que acontece então é assim, dentro do 5, você começa a perceber que a lei existe, então você consegue fazer o alavancamento desse conceito. Porque a lei existe, então vamos lá, dentro do 4, você sabe que as pessoas têm que ser educadas. Para quê? Para que elas possam ter um trabalho. Para quê? Para que é certo, porque eles têm que ter a capacidade de morar e pagar as contas, tudo bem. No 5 é que a gente começa a ver de verdade esse alavancamento. Porque o 5, certo? Ele não é um 3, ele não é um 4. Mas só que o 4 não entende isso. O 4 imagina que o 5 é outro 3. O que o 4 quer fazer? Ele quer controlar o 3. Só porque o 5 está de volta no eu e o 4 não tem a capacidade de vir o nível 5, é aí que você percebe que o empreendedor, tá? Né? Ele é mal entendido pela família inteira. O empreendedor é uma pessoa que começa a querer viajar para o futuro, viver no futuro e trazer o futuro para o presente. O número 5 é uma pessoa que tem a capacidade de estar no futuro, o futuro ser o presente, olhar para o que está acontecendo agora e ver o passado, certo? Então o que acontece? A Revolução Industrial começa a acontecer, certo? O número 5 ele não tem como fazer, como é que eu sei se eu estou indo certo, como é que as coisas estão acontecendo? Então o único jeito que eu tenho de montar o meu placar, de ver como é que eu estou indo em comparação aos outros humanos, porque eu sou um ser social, é o dinheiro. Então por isso que o número 5 quer saber quantos milhões que fez, o que é que a empresa está construindo, qual o valor da empresa. Por isso que o dinheiro é tão importante para o 5, porque é só uma questão de comparação, certo? Para saber como é que eu estou fazendo. Então assim que quando uma pessoa entra no 5, tá? E começa a fazer o alavancamento. Se você está assistindo agora e perguntando como é que eu vou saber se a pessoa está no 3, tá? Ou no 5, é muito fácil. Se você está em negócios com alguém, tá? E você propõe para essa pessoa, cara, vamos fazer uma coisinha assim de lado, assim, vamos dar um jeitinho, vamos fazer uma coisa errada assim, só um pouquinho, porque aí a gente paga menos taxa, ou aí a gente consegue chegar lá na frente mais rápido. De verdade, você quebra a lei, você faz uma coisa errada para conseguir uma coisa mais rápido, você está ainda no nível 3. O seu nível 3 ainda não está completo, certo? Não existe julgamento, uma vez que isso aqui é só um modelo, só para você entender os níveis de consciência. Então o 3 ele não tem ainda muito respeito pela lei. O 4 já entendeu que a lei é de verdade, ela é séria. Para você completar o seu nível 4 é muito fácil. É assim, do the right thing. Cara, faz a coisa certa. Faça a coisa certa. É complicado, certo? Porque culturalmente tem gente que só vai fazer a coisa certa. E que tem culturalmente países que a pessoa só vai fazer a coisa errada. Ou por que dá certo? Porque eles fazem o certo o tempo todo. Aí que você começa a comparar alguns países europeus com alguns países na África, com alguns países na América do Sul, com alguns países na América do Norte. Essa questão de fazer o certo o tempo todo não é uma questão de simplesmente ser moralista ou ser religioso, não é. É uma questão de consciência. Você começa a perceber que o 4 ele é realmente uma plataforma muito, muito forte. Quando você tem o poder pessoal de fazer o que está certo o tempo todo, você está empoderado muito mais do que o nível 3. Quando você vai para o 5, o que acontece? Você já entendeu que a lei está aqui para te suportar. Certo? Então o que acontece? No 5, tá? A lei está acontecendo e a pessoa não gostou da lei, o que ele vai fazer? Ele vai usar o lobbying, ele vai lá e vai tentar mudar a lei mesmo. Vai entrar com ações no governo para mudar a lei. Por quê? Porque esta lei não está certa. E vamos discutir, vamos abrir. E dali vai trabalhar para trocar a lei, para que a lei possa suportar o 5. Então o 5 não vai quebrar a lei. Ele vai usar a lei para que ele possa, de verdade, sabe, se multiplicar.
Não, isso é uma questão sem julgamento, é uma conversa bem complexa, é uma conversa muito interessante, muito empoderada, certo? Não dá para cobrir tudo isso em 45 minutos, certo? Então vamos lá, para terminar. O nível 6 é quando você já entendeu no 5 que você consegue gerar quanto dinheiro você quiser. Uma pessoa que já entendeu como é que monta um negócio, como é que escala o negócio, como é que faz o leverage, como é que faz o alavancamento. É uma pessoa que pode começar uma empresa aqui disso, uma empresa daquilo. E eu tenho tudo que essa pessoa começa, já entendeu como é que business consigne funciona e vai. E aí começa o número 6, é de volta em nós. Começa um legado. Só que quando você tem a capacidade de gerar muito dinheiro, você tem a capacidade de dar aquele dinheiro muito propósito. Então o 6 é quando você começa a imaginar que você tem a capacidade de mudar o planeta para o melhor. De começar a criar coisas, fundações, coisas de verdade, sabe? Que vão ajudar 10 mil pessoas, 100 mil pessoas. Por quê? Porque você já passou por todos os níveis. Você já entendeu como é que faz o negócio funcionar para que dá muito dinheiro, certo? Então o 6 é quando começa a ficar o legado, é quando você tem muitos amigos que também querem fazer o planeta acontecer, sabe? Ganhar dinheiro não é mais um enigma, é uma coisa que a gente sabe fazer, entende? Então o 6 é, vamos fazer coisas muito bacanas mesmo para acontecer. E o 7 é quando você já entendeu que você já passou por todos os estágios e você agora quer observar. Uma pessoa que está no nível 7 é uma pessoa que consegue entender como o comunismo funciona, como o capitalismo funciona. Você começa a entender, então, como as religiões diferentes funcionam. Você começa a entender que as pessoas estão de verdade em níveis diferentes e você para de julgar. O seu julgamento fica muito mais introspectivo. Qual que é? O que eu vim fazer no planeta? Qual que é? O que eu posso ajudar uma pessoa a fazer? Então você começa a perceber que através das palavras, através do conhecimento, dos níveis, se você encontra o número 3, você vai ter algumas conversas de 4. Se você encontra um 4, você vai ter algumas conversas de 5. Simplesmente começar a ajudar aquela pessoa a perceber os níveis mesmo de consciência, certo? E por aí a gente vai, certo? Então isso aqui é só mais uma vez de entender como é o eu, somos nós, eu sozinho, os nós, só mais um outro slide para que todo mundo está trabalhando para que possamos ser observadores da nossa própria vida, certo? Então aí, dentro dessa conversa, que a gente começa a realmente poder fazer a pergunta, né? O que é que você está fingindo não saber? Faz sentido? O que você está fingindo que você não sabe na sua vida? E é fácil de resumir assim, existe um nível maior, sabe? Que está te chamando. Existe um nível de consciência acima que está te convidando a ir brincar lá. Eu acho que essa palestra, então, ajuda mesmo, certo? Então, quando as pessoas me perguntam como é que tudo aconteceu aqui na Austrália para mim, na verdade, eu cheguei aqui sem falar inglês nenhum. Eu tinha que sobreviver. Daí você vê o meu nível 1. Eu tinha que sobreviver. E como é que eu pude, então, sobreviver e me conectar com os australianos? Foi ter o domínio da língua, foi aprender inglês. Então, para todas as pessoas que querem morar em outro país, a primeira coisa que você vai ter que fazer é ter o domínio da língua da onde você está indo. E dentro daquela língua é desenvolver um raciocínio lógico, começar a perceber as partes, que o chaos não é tão caótico, que existem realmente referências, certo? E daí você começa a perceber o que você é apaixonado. Por mim, eu era apaixonado por pessoas e eu gostava de ganhar dinheiro. Então eu comecei uma empresa de investimento. E dentro desta conexão interna, eu tive uma liderança muito grande, porque as pessoas que começaram a aparecer eram pessoas fantásticas. E quanto mais eles sabiam, quanto melhor do que eu eles eram, mais eu tinha que aprender a minha própria linguagem para poder ser o líder daquelas pessoas. E como é que você faz isso? Através do propósito, que já é um nível 6. Sabe? O propósito, né, de fazer um legado, de fazer uma coisa de verdade, bacana. Certo? E daí a gente foi fazendo isso. Então, depois que a empresa ficou muito grande, eu tive a oportunidade de passar tudo aquilo para o meu time de executivos para tomar conta da empresa e fui então imaginar o Unstoppables. O que é o Unstoppables? O Unstoppables são pessoas que querem realmente, sabe,
fazerem coisas dinâmicas, maravilhosas com a vida delas. E como é que a gente faz? Então a gente traz pessoas de todos os diferentes campos, tá? Pessoas que já tiveram muitas experiências, pessoas que estão só começando, que têm só uma ideia. Porque às vezes quando você põe uma pessoa com muito dinheiro dentro, ele não tem as ideias. Quando você tem pessoas com as ideias, ele não tem o dinheiro. Quando você põe os dois juntos, às vezes não funciona, que você precisa de uma pessoa para traduzir e executar. Então o Unstoppables não é nada mais, nada menos do que um movimento no qual a gente traz essas pessoas juntas e a gente roda um protocolo. O que é o protocolo? São as conversas para realmente ajudarem as pessoas a entender os níveis, sabe? Queremos realmente apresentar às pessoas. Deixa eu explicar isso de um outro jeito. A gente quer ajudar as pessoas a ter a maior capacidade de lucro possível, mas um lucro sem arrogância, sabe? Porque o lucro não é nada mais, nada menos do que a sua capacidade de executar outras coisas, sabe? Então, e dar esse lucro um propósito. E é isso que é o começo do nível 6. Então, o Edu da Reclame Aqui veio na Austrália, veio participar do Unstoppables. Ele deu uma palestra aqui incrível a respeito do propósito da Reclame Aqui. É muito bacana. Teve um impacto enorme. Eu estive numa outra reunião, as pessoas estavam falando da Reclame Aqui, essa semana em Sydney. Então, nessa conversa com o Edu, a gente começou a conversar, né, da possibilidade da gente fazer o Unstoppables no Brasil. Claro que a gente vai fazer o Unstoppables no Brasil. Claro que a gente vai fazer. Então, a gente está convidado a vir ao Brasil, né? A Reclame Aqui já existe uma lista, já está conversando com pessoas que estão dizendo eu vou. Então, nós estamos vindo para o Brasil agora, no ano que vem, em abril ou maio do ano que vem, para fazer o Unstoppables no Brasil, certo? E se essa conversa te deu uma inspiração do que é possível pelo planeta, deixa eu só terminar assim. O planeta realmente agora vai precisar de que muitas empresas novas sejam criadas. Sabe, a gente está indo agora para um novo nível de prosperidade como a gente nunca viu antes. E é claro que a gente está desorientado, que a gente tem que se reorientar. E esse é o propósito do Unstoppables. Então, se essa conversa foi bacana, eu te peço que você possa escanear esta barra, certo? E, por favor, nos siga no Unstoppables, né? Unstoppables AU, tá? E daqui a pouco a gente está aí no Brasil. Esta barra que você escanear vai te levar a um lugar que você pode dizer, Júlio, Edu, estou sim interessado. Daí o time vai poder entrar em contato e começarmos a conversa. O que é que a gente está fingindo, que a gente não sabe sobre o futuro do planeta, o futuro do Brasil, tá? E tudo mais. Um abraço muito grande, espero que esta conversa tenha sido de uma relevância e vamos juntos sermos, de verdade, Unstoppables.